Amém? Como o pastor Nilton disse, já estamos em casa. Tivemos aquele seminário tão maravilhoso, tão abençoado aqui, com o livro 7 Passos de um Cristão Vencedor. E já estava com saudade de vir aqui rever os irmãos. Eu estou com um compromisso de ministrar a palavra sábado e domingo em Barro Alto. E aí imediatamente liguei, pastor Nilton, olha, eu estou indo para a região, vamos fazer um trabalho aí quarta-feira, feriado. Ele, que bênção, vamos sim. E aí sempre que a gente passa por aqui, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, e o prazer e a honra poder usar essa tribuna e ministrar a palavra do Senhor. Amém? Os que não participaram do seminário, eu trouxe alguns livros hoje ainda. A grande maioria já adquiriu esse livro porque nós trabalhamos em cima dele. Mas eu trouxe alguns, acho que trouxe algo em torno de 15 livros aqui para oferecer aos irmãos. Um milagre de Deus, já estou na 2ª edição. Foi um recorde na editora em feira. O pastor que é o dono da editora disse que ninguém ainda havia vendido tanto livro num espaço tão curto de tempo. Deus me deu esta bênção, foi um milagre. Nós vendemos cerca de 1000 livros em 4 meses. Foi um negócio muito abençoado, tanto na Bahia como em outros estados aqui do Brasil. E a gente já está na 2ª edição. Eu quero agradecer a oração dos irmãos, aqueles que se lembram de orar por mim, pelo meu ministério. Esse livro está ali à direita. O irmão Dori Edson está ali no final, vai me ajudar. 7 Passos de um Cristão Vencedor, apenas R$15. É um livro que vai te motivar a orar mais, jejuar mais, ler Bíblia mais, louvar mais, entender por que tem que ser obediente, por que tem que ser sincero e por que tem que perdoar sempre. São 7 passos, 7 lições de vida cristã, de ética cristã, de vida com Deus. Uma bênção, creio que será uma bênção para a sua vida. Se você fizer o esforço, você puder comprar esse livro, vai ser bênção para a sua vida. E hoje eu trouxe mais de 7 temas de DVD. Tem um monte de DVDs ali. Eu quero lhes falar sobre este, o desafio dos últimos dias. São palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, há 2000 anos atrás, e que servem para os dias de hoje. Quais os desafios que nós precisamos enfrentar para estarmos prontos para a volta de Jesus? Um deles é a lavagem cerebral imposta pela mídia, televisão, internet, cinema. Está tentando fazer as pessoas do mundo pensarem com os pensamentos da nova era, com os pensamentos do satanismo. Esta é uma das armas do diabo para tirar a igreja da presença de Deus, os crentes da presença de Deus, e manter o mundo no mundo, as pessoas no mundo. Então esse é um dos desafios. O segundo desafio que temos que vencer é a multiplicação do pecado, e o terceiro desafio é a falta de profundidade espiritual dos crentes desta reta final da igreja. 3 desafios que, se você não vencer, você não chegará. E eu só tenho 5, na verdade esse é do pastor Nilton, eu só tenho 4 lá, que é o que eu vou ministrar agora, a realidade do inferno. E além desses 2 DVDs, existem outros temas lá. Amados, quem aqui acredita que esse livro chamado Bíblia é a palavra de Deus? Fique de pé, só quem acredita neste livro. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 1. Os que acharam, por gentileza, digam amém. Olha o que diz esse versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, muita gente se ajuntou para ouvir Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, a gente por cima de gente, muita gente querendo ouvir Jesus. Começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto,
nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E olha o que Jesus diz: e digo-vos, amigos meus, dizendo para aquela multidão, para aquele monte de gente que estava atropelando um ao outro, milhares de pessoas, Jesus diz a eles: não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus aproveita que tem uma multidão, milhares de pessoas, para avisar aquelas milhares de pessoas que existe um lugar chamado inferno. Feche os seus olhos, por favor. Amado Deus, te louvamos por esta noite. Nesta quarta de feriado nacional, o teu povo veio te adorar, celebrar, glorificar, exaltar. E isso já tem sido feito com excelência. Creio que diante dos teus olhos tu tens te agradado do louvor desta igreja reunida aqui esta noite, visto que sentimos a boa e preciosa presença do teu Espírito em nosso coração, resultado de que o louvor tem chegado diante do teu trono, e tu tens feito o teu Espírito alegremente se agitar dentro de nós, e aí constatamos, Senhor, que o louvor e o culto da tua igreja tem chegado diante de ti. Tem nos ministrado e falado através dos louvores, e agora precisamos de uma palavra direta, através da ministração da Bíblia, da tua palavra, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, transforma a palavra falada em palavra revelada, e fala ao coração, à mente, ao entendimento, ao espírito de cada vida que aqui está. Seja neutralizado Satanás, sejam jogados por terra todos os demônios que ousarem tentar impedir, e que tu tens para falar e fazer esta noite, neste lugar, nesta reunião. O povo que se chama pelo teu nome aqui veio cultuar a ti. Imploramos-te uma palavra de Deus para a tua igreja reunida neste lugar. Nada nem ninguém possa atrapalhar todo o teu mover, todo o teu falar, todo o teu operar nesta noite, neste lugar. Faz tudo isso para a tua glória, Senhor, e nós já te damos, na verdade, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faz isso para a tua glória e para o bem do teu povo, em o nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Podeis sentar. Quero repetir, olhe para cá, e enfatizar o texto que lemos. Jesus aproveita que existem dezenas de milhares de pessoas diante dele, para ouvir o que ele tem a falar, e ele não vai falar de dinheiro, ele não vai falar de prosperidade, ele não vai falar do poder da cura, ele não vai falar do céu. Jesus aproveita para falar sobre o inferno, o lugar onde aqueles que não creem e não obedecem à Bíblia, a palavra de Deus, um dia irão para todo sempre sofrer e sofrer e sofrer. Abra por gentileza, do jeito que você está aí, a sua Bíblia em Lucas capítulo 16 agora, a partir do versículo 19. No texto que já lemos, Jesus avisa, adverte, exorta, chama atenção para que as pessoas não fiquem com medo apenas de bandidos, assaltantes, ladrões, porque estes matam apenas o corpo, com faca, com tiro, seja com o que for. Mas Jesus diz, vocês têm que ter medo de Deus, porque Ele, além de permitir ou mesmo matar, Ele tem o poder de lançar no lago de fogo e enxofre, no Geena ou aqui no inferno. Após Jesus falar para a multidão, e ele continua o seu discurso, e agora em Lucas 16, Jesus vai dar as características do inferno. O que acontece neste lugar? O que acontece com as almas perdidas que para lá vão? Agora olhe para cá, antes de lermos o texto de Lucas 16 e 19, olhe para mim por gentileza. O grande problema da humanidade hoje, na maioria dos casos, na sua escola, no seu trabalho, seus vizinhos, seus colegas,
aqueles que ainda não se converteram a Jesus, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas almas a Jesus. O grande problema dessa massa de mais de 100 milhões de pessoas nesse país que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, é que as pessoas insistem em pensar e dizer: eu tenho que curtir a minha vida ao máximo, eu tenho que fazer tudo o que eu desejar, eu tenho que extravasar todos os meus desejos, eu tenho que extravasar todas as minhas paixões, tudo o que me der vontade de fazer, eu tenho que fazer, porque a vida é curta, porque a vida é uma só, e quando eu morrer, acabou. Esta filosofia, este pensamento, tem jogado, principalmente jovens e adolescentes, no pecado, no cigarro, na cocaína, na maconha, na cerveja, na cachaça, no crack, no namoro indecente, na prostituição, na sem-vergonhice. Tem jogado muitas pessoas nos erros com dinheiro, falcatruas, pernadas nos outros, jogando os outros para trás, de sorte que o ser humano, enganado por esta filosofia errônea, acha que pode fazer o que quiser. Eu tenho que curtir e aproveitar, meu irmão, porque amanhã eu vou morrer e acabou, e eu tenho que curtir. Só que o problema é que, assim como a Bíblia é a palavra de Deus, assim como Jesus Cristo não morreu sem ressuscitar, mas morreu e está vivo agora, deixe-me ver quem acredita nisso, que Jesus está vivo agora. Assim como estas situações são verdadeiras, assim também a vida não acaba quando nós morremos. O que vai para o túmulo é o corpo, os ossos, os músculos, as veias, os nervos, os tecidos, mas a alma e o espírito humano são eternos. Quando a gente morre, você pode viver 100 anos, 90, 80, 70, tem gente morrendo com 40 anos hoje, com infarto do coração, há pessoas hoje com 20 e poucos anos tendo AVC, você pode morrer daqui para ali, e o problema é que você vai viver muito mais depois que morrer, que antes de morrer. A nossa vida neste corpo, esta vida que vivemos agora, ela é apenas uma semente daquilo que seremos depois que morrermos. Repito, você pode viver 100 anos, 80, 90, 70, 50, é muito pouco, porque o que você vai viver depois da morte é infinito, é eterno. E uma explicação até muito aquém do que deveria ser, mas que serve como ilustração sobre o que é a eternidade. Olhe para cá, preste atenção. É como se uma mulher estivesse na cozinha fazendo os seus trabalhos, ali preparando o almoço, e ela olhasse para um relógio, e o relógio está marcando meio-dia, e o ponteiro dos segundos está correndo. E ela olha para lá, meio-dia, e ela faz um monte de coisa, e prepara comida, e ajeita, e tal, e de repente está tudo pronto, e ela olha outra vez para o relógio, continua marcando meio-dia e os ponteiros se movimentam. Ela acha aquilo estranho e continua, serve o almoço, a família almoça e tal, ela volta, lava toda a louça e olha de novo, e o relógio está marcando meio-dia, mas o tempo não para, porque os segundos estão correndo. Ela chacoalha o relógio, olha, a pilha está boa, tudo funcionando, pendura, e ela deixa aquilo para lá, e vai arrumar a sua casa, e vai passar vassoura, e vai passar pano, e ela sente que já passou muito tempo, mas quando ela volta e olha, novamente o relógio está marcando meio-dia, embora o ponteiro de segundos esteja correndo. E ela percebe que já deveria ter escurecido, e ela vai para fora de casa e vê que o sol continua no centro. Então o tempo passou na sua imaginação, mas na verdade aquele tempo não passou. E ela vai ficar fazendo muitas outras coisas e sempre continuará a ser meio-dia. Isto é um exemplo do que é a eternidade. Você continua pensando, você continua agindo, só que não há mais tempo, não há como mensurar, não há como controlar o tempo. O tempo se tornou algo totalmente eterno, totalmente sem controle. Então, o grande problema da raça humana é que nós fomos feitos para viver para sempre. Mas o pecado trouxe a morte. E a morte nos leva, quando no pecado morremos, esta morte nos leva para um lugar de tormento,
para um lugar terrível. Olha a sua Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 19. Jesus conta uma história. Para alguns teólogos é uma historinha, uma parábola. Para a grande maioria dos teólogos é uma história real, visto que Jesus está colocando nomes próprios e dando características do inferno. Então vamos lá, Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse homem era judeu, esse homem conhecia a Bíblia, porém ele não estava nem aí para a Bíblia, não se interessava pela Bíblia, tinha muito dinheiro, muito poder, possivelmente tinha amigos na política, no farisaísmo, possivelmente vivia com a casa cheia de festa, de pessoas, se vestia muito bem, tinha uma vida regalada, tinha uma vida irresponsável, longe de Deus, longe da Bíblia, sem compromisso nenhum com Deus e com a sua palavra. Versículo 20, Jesus fala de uma outra personagem. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, cheio de feridas no corpo, passando o pior momento da sua existência, doente, sem comida, passando uma luta. Versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Este rico, tão rico, podia dar comida para esse homem, mas não dava comida, não ajudava o pobre Lázaro. Mostra mais uma vez que esse rico não tinha piedade, não tinha misericórdia, não observava os mandamentos, não estava nem aí para a palavra de Deus. E este pobre Lázaro, apesar de estar passando esse momento tão difícil, era um judeu, conhecedor da Bíblia e obediente à palavra de Deus. Versículo 22, acontece algo que é extraordinário. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio ou paraíso de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Se há uma coisa nesta vida, irmãos, olhe para cá, que nos nivela, que nos torna todos iguais, esse negócio se chama morte. Pode ser americano, australiano, japonês, chinês, brasileiro, canadense, pode ser branco, asiático, negro, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser político, pode não ser ninguém. Quando a gente morre, todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém quando a morte chega. E na verdade é um ditado que diz, e você concorda comigo, que quem está vivo um dia vai morrer. Para morrer basta estar vivo. Outro que diz que a única certeza que você tem é que um dia você vai morrer. A cada ano que passa você sabe que vai morrer. Você está ficando mais velho, você está chegando mais perto da morte. É impossível você não morrer, a menos que Jesus volte e você esteja na presença dele e ele leve você sem morrer para o céu no arrebatamento da igreja. Só que como a gente não sabe o dia do arrebatamento, a gente fica com essa ideia de que um dia nós vamos morrer e precisamos nos preparar para encontrar a morte. No versículo 22, morrem os dois. Que coincidência, não é? No mesmo dia, o ricão, soberbo, com a vida regalada, sem misericórdia, sem ajudar ninguém, e o pobrezinho do Lázaro, que era crente. Por que ele era crente? Porque ele foi para o paraíso. A morte trouxe para os dois um estado de igualdade, pelo menos no momento da morte. Só que, quando a morte chega, irmãos, para os dois, aí a morte aqui inverte os papéis. Este Lázaro que era sofrido, esse Lázaro que estava passando o pior momento da vida dele, contudo guardou a fé, contudo guardou a obediência à palavra de Deus, contudo não murmurava, não reclamava, estava ali sofrendo, sofrido, passando um momento terrível, mas firme com o Senhor. Este Lázaro, quando morre, embora ele não fosse conhecido na terra, embora ele não tivesse grandes amigos, embora ele não fosse absolutamente ninguém, quando ele morre, o corpo dele tomba, possivelmente nem teve funeral, possivelmente arrumaram uma vala qualquer, um buraco qualquer, enfiaram o seu corpo. Mas a sua alma e o seu espírito, quando ele abriu os olhos após a morte, ele olhou para o céu e viu os anjos de Deus voando na sua direção. E esses anjos estenderam-lhe a mão, e ele, tomado pelas mãos dos anjos,
foi voando, passando pelo espaço sideral, passando pelo cosmos, estrelas e planetas, entrando no terceiro céu. Isto seria, se fosse no dia de hoje, porque hoje o paraíso está lá no terceiro céu, debaixo do trono de Deus. Neste caso, os anjos o conduziram para o Hades, que neste momento da história, o Hades era um lugar só, separado por um abismo. De um lado o paraíso de glória, de conforto, de alegria, e do outro lado o lugar de sofrimento, de fogo, de bichos. Então neste momento, o que seria comigo e com você hoje, nós subiríamos, como eu lhe disse. Mas neste momento ele foi levado para o interior da terra e colocado no lugar chamado paraíso de Abraão, lugar de descanso, de alegria, onde não há mais dor, não há choro, não há crise, não há mentira, não há pecado, não há falsidade, não há decepções. Lázaro, que tão sofrido aqui, mas manteve firme a fé, agora foi levado para um lugar glorioso, maravilhoso, esplendoroso, e pode arrumar qualquer palavra que você quiser para colocar neste lugar de descanso eterno que Deus preparou para os justos. Lázaro foi colocado lá. A diferença é esta, irmão. Como disse, vou repetir, você pode viver 50, 70, 100 anos aqui, mas para onde você vai depois que você morrer? O que vai acontecer com você quando você abrir os olhos do seu corpo espiritual? Para onde você irá? Será que esses anjos irão ao teu encontro? Será que essas criaturas espirituais, celestiais, anjos de Deus, virão para pegar você e dizer, vamos a um lugar de descanso para você, e te colocar em segurança e maravilhosa vida eterna? Você tem certeza que se você morresse hoje, esses anjos apareceriam para você, para te levar para um lugar de sossego? Aqui termina a história desse Lázaro, colocado no lugar maravilhoso que Deus preparou para aqueles que amam e obedecem a sua palavra. Mas agora começa o tormento. A história fica triste para este rico. Versículo 23. E no Hades, no reino dos mortos, o rico ergueu os olhos, estando em, o que diz aí? Estando em tormentos, diga forte, estando em, mais uma vez bem forte, estando em, está fraco, estando em. A primeira característica ruim deste lugar chamado inferno, é que a pessoa que morre sem Jesus, sem salvação, quando ela chega lá, ela começa a se sentir atormentada, não há paz, não há sossego, não há tranquilidade. Quando aqui na terra você está passando por algum problema grave, seja sentimental, seja financeiro, problema de saúde, você sofre, você fica triste, você chora, você se angustia, ai meu Deus, mas você sabe que um dia aquilo vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você sabe que um dia as coisas vão se resolver. Até mesmo quem ainda não se converteu a Jesus sabe que aquela fase difícil, uma hora vai passar. Mas o grande problema do inferno é que uma alma que está sem salvação e vai parar lá, ela começa a ter uma experiência terrível, porque ela se sente atormentada, angustiada, entristecida, sem paz, sem sossego, sem tranquilidade, e ela começa a entender que aquilo nunca mais vai passar. Jesus disse que o inferno, em Mateus 24, 51, Jesus disse que lá é um lugar onde o bichinho nunca morre e o fogo nunca se apaga. No versículo 24, o finalzinho dele, que nós vamos ler daqui a pouco, aí nesse texto, diz que esse homem estava atormentado em uma chama. Então é um lugar de falta de sossego, de paz, um lugar de sofrimento. Imagine, uma alma que abre os olhos no inferno, começa a contemplar coisas horrorosas. Vamos para duas situações com as quais podemos nos aproximar um pouco disso. Primeiro, é terrível quando você se deita para dormir, e começa e pega no sono, e de repente tem aquele pesadelo horroroso, aquele pesadelo que o coração acelera, bate mais forte, você tem medo, tem pânico. Às vezes em um sonho você
vê criaturas horríveis. Há pessoas que dizem que já viram demônios entrando dentro do seu quarto. E já ouvi pessoas dizerem que viu um ser que parecia um macaco, mas o pé era cheio de escamas e o rosto era horrível, os olhos vermelhos. Outro diz que viu uma outra criatura, não sei assim. E as pessoas estão sempre dizendo que tiveram pavores e sonhos e pesadelos horrorosos porque viram criaturas horríveis. Uma alma que morre sem salvação e para no inferno, ela abrirá os seus olhos e verá seres espirituais horríveis, horripilantes, nojentos, asquerosos, malignos. Há um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, escrito por uma americana chamada Mary Baxter, que ela diz que em visão ela foi ao inferno. E no seu livro, que pode ser uma ficção ou uma revelação, e aí quem lê, julgue. Neste livro ela diz que criaturas horrorosas com uma espécie de lanças e espadas começavam a fustigar e a maltratar as almas que estavam chegando no inferno, com tormentas horríveis, com torturas horrorosas. Só que a pessoa sente a dor, sente os golpes, sente a fustigação daquele negócio pontudo, daquela surra, seja o que for, ela sente aquilo e ela não tem remédio, ela não tem alento, ela não tem com quem chorar, ela não tem o que fazer. Por isso Jesus disse que o inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes. É muito tormento. Outro tipo de tormento do inferno: se você já se queimou, seja a ponta do dedo, seja alguma parte do corpo, caiu óleo quente, você se queimou, você se lembra da dor que isso lhe causou. Queimadura é horrível, você sente aquilo terrível. Então Jesus disse que a pessoa que vai para o inferno, ela vai para um fogo que nunca se apaga. O que é isso, pastor Cassiano? Olhe para cá. Fogo que nunca se apaga é quando uma alma vai parar no inferno, ela sente todo o seu corpo pegar fogo. Não é uma parte, não é um óleo quente que caiu aqui ou acolá, é o corpo inteiro. Lázaro, esse rico diz: manda Lázaro trazer um pouco de água, porque eu estou aqui pegando fogo, estou atormentado nessa chama. Ele sentiu o corpo inteiro pegar fogo. Imagine o corpo inteiro pegar fogo e não tem manta para apagar, não tem remédio, não tem pomada, não tem nada. E alguém aqui pode dizer: mas é possível após a morte alguém sentir dor no corpo? Sim, porque você não é, meu querido, minha querida, apenas esse corpo de carne que você pode pegar. Você é alguém que está por dentro disso aí. Há um ditado que diz que os olhos são as portas da alma, as candeias da alma. Então você é um ser espiritual que está por dentro desse casulo de ossos e músculos. Você não é só essa carne, você é alguém que está aí dentro. E o melhor exemplo que eu lhes trago sobre isso, quando eu trabalhei na Assembleia de Deus de Catu, perto de Alagoinhas, ali perto de Salvador, eu conheci um rapaz que perdeu o braço num trem. Passa trem em Catu, e ele disse que quando era pequeno, ele corria atrás do trem, brincava, e uma vez ele bobeou, caiu, o trem passou, decepou o braço dele, ele não tem o braço. E eu perguntei a ele: vem cá, mas você não sente de vez em quando como se você tivesse esse braço? E ele disse: pastor, às vezes eu estou dormindo, no meu sonho eu tenho os dois braços e ajo normalmente como se eu tivesse os dois. E às vezes eu estou em casa e o meu cérebro dá o comando, é como se eu tivesse aquele braço, e eu sinto que eu tenho aquele braço, mas eu olho e não consigo fazer o movimento, porque na verdade ele perdeu o braço de carne, mas o braço espiritual do corpo espiritual dele ainda existe, está lá. E é este corpo espiritual que você tem, que a sua alma e o seu espírito juntos, é isto que, se morrer sem salvação, vai sentir no inferno o corpo inteiro queimar, arder, doer para valer, e não ter nada que possa resolver esta dor. Então este rico vai para o inferno, e de cara, ele abre os olhos e começa a sentir o ardor do corpo espiritual pegando fogo, ardendo em dores. Manda Lázaro, versículo 24, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou pegando fogo, atormentado nesta chama. Além de criaturas demoníacas, o corpo espiritual ardendo e pegando fogo.
Primeira característica horrorosa de quem vai para o inferno: tormento. Segundo, o versículo 24, o início dele diz: e clamando disse, ou seja, ele começou a gritar, ele começou a berrar. O inferno, olhe para mim, é o lugar de desespero máximo. Uma vez, morando ainda no Rio, antes de vir para cá, nessa segunda vez, eu morava em um prédio, e alguém fez uma obra num portão, no portão da garagem, e não soldaram aquele portão direito, um portão enorme. E o filho do zelador do prédio estava brincando, e não sei o que aconteceu, que o portão soltou e caiu em cima do menino. Ele ficou debaixo do portão, a gente não sabia se tinha acontecido alguma coisa grave. Eu vinha chegando, vi a cena, corri. Eu me lembro que a mãe dele saiu correndo e viu o menino, e a mulher estava enrolada numa toalha, corre, ela nem se lembrou, ficou com aquela toalha. Eu falei: meu, tira essa mulher daqui. E a mãe dela, uma senhora, quando chegou, correu, viu o menino debaixo do portão. Quando ela correu, olhou, irmão, foi estranho, ela estancou, puf, e caiu desmaiada, ploft. Que desespero que aquela senhora teve em ver o menino ali debaixo daquele portão. Ela olhou e simplesmente, na hora ela desmaiou. Falei: isso é desespero. Deu curto-circuito, apagou o cérebro dela. Tamanho desespero que ela teve com aquela cena. Uma alma que vai para o inferno terá o máximo do que significa essa palavra: desespero, falta de expectativa, falta de esperança. É você ter um problemão e não ter solução para resolver. É você estar em um lugar que você sabe que não há como sair. Olhe para cá. Jesus falou que é um lugar de choro e ranger de dentes. Para uma pessoa ranger dente, irmão, ela tem que estar muito desesperada. A única situação que eu vi alguém rangendo o dente, mordendo o dente, trincando os dentes, foi quando eu vi uma pessoa endemoniada. Ela estava cheia de demônio, o demônio estava com tanto ódio porque ia ser expulso, e rosnava: eu não vou sair, ai, crac. Eu falei: meu Deus, vai quebrar os dentes da mulher. Sai em nome de Jesus. Ranger de dentes e choro é a situação máxima do desespero. Desespero porque a pessoa sabe que está sendo atormentada, não tem remédio, o corpo espiritual pegando fogo, demônios lhe machucando, criaturas horríveis passando no redor, uma situação, uma cena horrorosa. Então a pessoa pira, entra em pânico, só que ela não pode desmaiar, e ela nem pode morrer, porque ela já morreu. Primeira característica horrível do inferno: lugar de tormento, desespero. Segundo, desespero. E terceiro, olhe para o texto, por favor. Versículo 26. O rico que está no inferno pede para vir um pouco de água para ele, e não é possível. E Abraão, que é o chefe do paraíso, explica para ele dizendo: está posto um grande abismo, um buraco sem fundo, entre nós e vocês e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então este homem que está mergulhado no caos, no desespero, no sofrimento, na dor, recebe esta palavra: ei, você está aí para sempre. Jamais você poderá sair deste lugar e vir para esse lugar maravilhoso, glorioso, de descanso, de bênção, de felicidade eternas. Você caiu neste lugar e vai ter que ficar aí para sempre, sempre, sempre. Há um abismo, separação eterna. Eu imagino que deve ser um dissabor enorme para um adolescente, uma criança chegar em casa e contar para o pai, mês de dezembro: pai, repeti de ano. Deve ser um negócio terrível, né? O camarada investiu em livros, passou o ano todo ali e tal, e o menino chega contando, a menina chega contando que repetiu de ano. É uma sensação de perda, né? Puxa, um ano jogado fora. Se estudasse um pouco mais, se esforçasse um pouquinho mais, nem que fosse no finalzinho, teria passado. Só que por pior que seja esta situação e o sentimento trazido por ela, estuda o próximo ano, passa e segue a vida. O problema do inferno é que quem vai parar lá, já era. Não há segunda chance, não há recuperação.
não há uma outra oportunidade, acabou. Caiu lá, ficará para sempre e sempre naquele lugar. Nunca mais esta pessoa terá a chance de sair de lá. Nunca mais ela terá a chance de rever um parente, de ver sua mãe, seu pai, seus irmãos. Se porventura eles forem salvos e ir para o paraíso, nunca mais. Voltar para o planeta Terra para ver a família, nunca mais. Atravessar o abismo para o outro lado para viver com os parentes que amava, nunca mais. Ver um pôr do sol maravilhoso como esse aqui da região, nunca mais. Ter um prato de comida gostoso como a galinha caipira que eu comi hoje na casa do Ed lá com a mãe dele, nunca mais. Nunca mais vai provar alguma coisa boa, nunca mais terá alguma coisa de bom para viver, vai ser só ruim, só malignidade, só sofrimento, só choro, só desespero e vendo almas gritando, aquele festival de horror e a pessoa está ali para sempre presa naquele lugar. É a pior cadeia do universo, é o pior lugar do universo. E há muita gente que acha que o inferno é uma lenda, que o inferno é uma fábula, é um conto de fadas. Senhores, Jesus aproveitou quando tinha milhares de pessoas querendo ouvi-lo, e ele chega para aqueles milhares de pessoas e diz: olha, vocês têm que ter medo de Deus, porque Ele é o único que pode jogar as vossas almas no inferno. Lugar de tormento e sofrimento e dor eternos, lugar de desespero, de sofrimento e sentimental eterno, lugar de abandono, de separação eterna. E pode piorar? Vai piorar. Olha o que Jesus fala sobre este lugar, versículo 27. E disse o rico: rogo-te, pois, ó pai Abraão, já que não tem jeito para mim, mande Lázaro lá na casa do meu pai, lá na terra. Por favor, mande alguém lá, porque eu tenho 5 irmãos. Mande Lázaro ir lá avisá-los, lhe dês testemunho, a fim de que também não venham para este lugar de tormento. Já que não tem jeito para mim, eu estou para sempre condenado a viver neste lugar. Avisa alguém lá em casa. Eu tenho 5 irmãos, eu tenho família, eu não quero que os meus irmãos venham parar aqui, para mim já era, mas por favor, manda alguém lá. E quando ele faz esse desespero, esse pedido desesperado, o Abraão diz para ele, olha, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a lei de Moisés e o escrito dos profetas, era a Bíblia que tinha na época, o Antigo Testamento. Abraão está dizendo, eles têm a Bíblia lá, ouçam-nos, leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia, porque a Bíblia pode salvá-los. Se eles conhecerem a Bíblia e obedecerem a palavra de Deus, eles não vão para o lugar onde você está, já tem a Bíblia na terra, não vai sair ninguém do reino dos mortos para avisá-los, eles têm que acreditar na palavra de Deus que está lá. E aí este rico insiste no versículo 30 dizendo, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Versículo 31, Abraão lhes disse, se não ouvem a Bíblia, a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O caminho para o céu é a palavra de Deus. E aqui está a pior característica do inferno. Este homem se lembrou que tinha família, que tinha 5 irmãos. O pior do inferno é que uma alma que morre sem salvação e vai parar lá, além do tormento, dos demônios, do fogo que nunca se apaga, do bicho que nunca morre, eu não sei se são vermes espirituais, é aquela cena de mortos-vivos. O cinema traz muito do inferno, tem filmes horríveis, né? Que mostram os corpos destruídos, aqueles vermes andando por dentro do corpo. Uma alma do inferno, aquilo é uma xerox do que é uma alma penada no inferno. Além do choro, desespero, ranger de dente, palavrão, xingamento, gritos. Além de estar para sempre separado, a pessoa que vai para lá, meu irmão, minha irmã, ele vai se lembrar de tudo que ele viveu aqui na terra. Ele vai se lembrar da esposa, dos filhos,
vai se lembrar do marido, ela vai se lembrar das oportunidades, a pessoa vai se lembrar de tudo que viveu aqui, do cheiro de uma boa comida, como lhes disse, de um pôr do sol, das coisas boas que viveu, e o pior, vai se lembrar de cada chance que teve de se arrepender dos pecados, de se converter a Jesus e não quis. O marido que tem uma esposa crente vai se lembrar: a minha mulher sempre me avisou, ela sempre me chamou para ir para a igreja, mas eu preferia ir para o bar, eu preferia tomar minha cerveja com os amigos, eu achava que esse lugar não existia, e agora minha mulher está lá e eu aqui para sempre. O pior é a memória, é a pessoa se lembrar de tudo que viveu lá, e há algo científico para provar isso, porque quando alguém sofre um acidente de carro e entra em coma, a pessoa diz que está ali parado, o corpo parado, mas ela ouve tudo que as pessoas falam com ela. E há registros científicos de pessoas que saíram do corpo num coma e viram o seu corpo ali deitado e as pessoas em volta. Há pessoas que saíram do corpo e ainda voaram em direção a uma luz e depois retornaram. Porque depois que a alma e o espírito saem do corpo, continua inteligente, continua com memória, continua se lembrando de tudo que viveu aqui. Eu fico pensando naquela pessoa dentro da igreja, que estava na igreja, ouvindo as pregações, participando dos louvores, mas achava que podia ter uma vida dupla. Dentro do templo era uma coisa, mas no local de trabalho era outra completamente diferente. Lá no meio da sociedade, na loja, no trabalho, participava de conversinhas, de fofocas, de calúnias, gostava daquilo, de sentar com uma vizinha na porta de casa e falar mal dos outros, mas é crente, está na igreja. Eu fico imaginando naquela pessoa que está na igreja, diz que é crente, mas se acaba diante da internet, se acaba quando está nas madrugadas na TV, de pessoas que dizem que são crentes, mas os vizinhos dizem assim: essa família aí evangélica, a gente ouve palavrões horríveis, eles brigam o tempo todo, o inferno, filhos rebeldes, desobedientes, o marido com a esposa com o marido. Esse tipo de gente vai para o inferno, porque não testemunham de verdade o Evangelho de Cristo, antes estão envergonhando a igreja de Jesus. Não adianta ser um frequentador de igreja apenas, não adianta dizer que tem uma religião, você tem que ser testemunha de verdade de Cristo, tem que ser discípulo de verdade, em qualquer lugar onde você andar e com quem você estiver. Eu fico pensando naquele jovem que fica curioso com o mundo. O rapaz está alegre na igreja, servindo a Jesus na bênção, mas de repente virá para a região aquela banda que todo mundo esperava, que é a banda do sucesso, São João, ou algum outro show, e ele resolve descer para baixo mesmo, para a lama. O que tem? Eu sou crente, mas eu vou naquele show, meus amigos insistiram tanto, todo mundo na escola falou, eu irei lá. E chega naquele show no primeiro dia, alguém chega, pega uma cerveja, toma aqui um gole. Não, rapaz, eu não bebo não. Então bebe uma coca, mas fica aqui com a gente. E ele entrou ali naquele meio e gostou, achou bom, o show é bom, as mulheres estão ali dando mole, e os amigos, e ali, rapaz, está te dando pé, fica com aquela. Não, rapaz, tu não é homem não, está te dando mole, fica com aquela. Não, eu não quero, aí vai e fica. E gosta. E marca para o dia seguinte, volta no show, agora já quem pede a cerveja, ele me dá uma cerveja. Pai, você não bebe não, hoje eu vou beber. E está com aquela menina, e está ali beijando, e está achando aquilo o máximo. E os amigos dizem, rapaz, vambora abrir na estrada, entra aí no carro, entra aí fulano. Nós vamos para onde? Entra aí, rapaz. E ele entra, está com a menina, envolvido nas paixões. O carro pega a estrada, nós estamos indo para outra cidade ali, vamos embora. E o cara está bêbado na direção, e o carro está indo, pá, e de repente vem uma carreta de frente, pá!
E aí este pobre rapaz que era crente abre os olhos e vê demônios passando, o corpo pegando fogo na chama do inferno, bichos no seu corpo, desespero, grito, almas gemendo, inferno, 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 desgraça! E ele vai se lembrar que teve a chance de dizer não àquele show, aquela bebedice, aquela menina. Ele teve oportunidades várias de dizer não, mas ele não resistiu e morreu traindo a Jesus, e foi para o fundo do inferno, e de lá nunca mais sairá. Eu fico pensando naquela menina na igreja, crente, cheia do Espírito Santo, mas um garoto galanteador veio com a conversinha, ela resolveu namorar aquele ímpio. E é claro que isso nunca vai dar certo. Ela vai para o mundo atrás dele, e ela está lá no mundo com ele, e de repente ela morre sem aviso, abre os olhos no inferno. Vai se lembrar de todos os cultos que participou, vai se lembrar, se era batizado com o Espírito Santo, vai se lembrar até das línguas estranhas que falava adorando a Deus, vai se lembrar de cada momento maravilhoso que ela teve na presença de Deus, chorando e se alegrando nos louvores, na palavra, e saberá que nunca mais sairá de lá. Escute, há quase 4 anos atrás, eu estava há 21 anos servindo a Jesus. Meu pai não era crente. Meu pai era da Marinha, fuzileiro naval, um homem cheio de operações especiais, comandos anfíbios, paraquedista, guerra na selva. E ele dizia: eu não preciso de Jesus, eu não preciso disso, essa besteira, essa palhaçada sua. Eu respeito. Você é pastor, eu respeito, mas eu não preciso disso. Eu não preciso dessa besteira. Eu não preciso nem do diabo, nem de Jesus. Eu sou um homem altamente preparado para o combate. Lavagem cerebral de operações especiais da Marinha. Aí apareceu um câncer de laringe. Levei ele ao médico, e o médico falou: é câncer. Ele parou de beber e de fumar na hora, achando que ia se recuperar. 6 meses se passaram. Já não falava, tinha que escrever as coisas. E ele ainda resistiu 10 meses com aquela doença terrível. Já estava do tamanho de um limão, já estava começando a ficar burulento, aquela gosma horrorosa. E eu peguei no hospital, 11 horas da manhã, o médico disse para mim: olha, o seu pai tem 1 dia, no máximo 1 semana. Ele já não conseguia alimentar, já estava para estourar. Eu botei ele no carro, peguei a linha vermelha no Rio, estou indo do Lins para o Governador, onde eu morava. E esse tempo todo eu falando para ele sobre Jesus, e ele resistindo. E naquele dia, dirigindo o carro, eu disse: pai, o médico me disse agora ali que o senhor só tem 1 dia, no máximo 1 semana. Ele arregalou o olho para mim. Eu falei: o pior não é isso. Minha mãe se converteu, meu irmão se converteu, eu já sirvo a Jesus há tantos anos. Só você que ainda não entregou sua alma para Jesus, só você que não reconheceu, meu pai, que precisa de Jesus como seu Salvador. Sabe qual é o maior problema dessa história, meu pai? Eu nunca mais vou lhe ver. Se o senhor morrer sem salvação, eu não vou poder mais lhe ver. Se o senhor morrer do jeito que está, o senhor vai para o inferno. E eu, a minha mãe e meu irmão, nós vamos para o céu. E eu nunca mais vou poder te encontrar, te abraçar. Nós nunca mais vamos nos ver. O senhor vai estar para sempre separado de nós. Aí eu vi pela primeira vez as lágrimas correrem nos olhos dele. O coração do combatente quebrou. Lugar de separação eterna. Entrega a sua vida para Jesus, meu pai. Confesse Jesus. O senhor não pode falar, faz assim com a mão, eu quero orar por você. E o homem chorou. E levantou a mão, e eu orei por ele, dirigindo. E meu pai se converteu a Jesus. 11 horas da manhã de uma sexta-feira, 24 de março de 2007. 11 horas da noite. Eu estou saindo de um seminário onde eu dava aula lá no Rio, em Del Castilho. Minha mãe liga: corre, corre, seu pai deu uma crise aqui, está morrendo. E eu cheguei correndo, voando com o carro. Cheguei lá, quando eu abri a porta do quarto,
O câncer tinha pego a veia carótidas e o sangue esguichava 2 metros assim. Parecia uma cena de filme terror, o quarto todo manchado de sangue, a piscina, a cama, uma piscina de sangue, ele encolhido, ainda devido, olhando para mim. Ainda deu tempo de eu abraçar com ele e cantar um hino e orar por ele. E ele morreu. Jesus salvou meu pai na última hora. Porque ele acreditou que precisava de Jesus para não ir para o inferno. Jesus gastou 25% do teor do ensino dele, avisando que existe esse lugar. Quem mais fala de inferno na Bíblia é o Senhor Jesus, porque ele veio buscar o que se havia perdido. Ele disse: o inferno não foi feito para vocês, ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que entenda e me ouça, o inferno não é uma lenda, o inferno é real. Fique de pé na presença de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Curve a tua cabeça diante de Deus. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. Como é que está a sua vida esta noite? Deus preparou este feriado, onde em toda a nossa nação se comemora a independência do Brasil. E Deus quer que você esteja livre, que você esteja independente dos caminhos do inferno. Deus quer que você seja livre para morar no reino dos céus. Se esta noite a morte aparecer para você, para onde você irá? A religião não pode te impedir de ir para o inferno. Você disser: eu sou gente boa, pastor, não roubo, nem fumo, nem prostituo. Isso não vale nada. Ou você conhece Jesus, a Bíblia, e obedece, ou você vai morar para sempre no inferno. Não adianta ser amigo do amigo, ser gente boa e dizer que é isso e aquilo. Ou você tem certeza da tua salvação ou não tem. E isso é algo que só você pode procurar e achar dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Ninguém transfere certeza de salvação um para o outro. Só você pode ter essa certeza. É algo místico, é algo sobrenatural. Só o Espírito Santo pode te dar essa certeza. E eu quero que você a procure agora dentro de você. Você tem ou não tem essa certeza? Você vai para o céu ou para o inferno? Você, filho de crente que nunca tomou essa decisão, você virá aqui à frente, nós vamos orar por você, para Jesus salvar a tua alma deste lugar. Esta é a noite da salvação que Deus está te proporcionando. Você não está envolvido com uma religião, você está envolvido com algo que pode livrar você deste lugar. Eu vou repetir: religião não vai quebrar o teu galho, dinheiro não pode resolver o seu problema. Somente entregar a vida a Jesus e levar Jesus a sério, e levar o Evangelho a sério. Não brinque com a tua alma, não brinque com a tua alma. Seja fiel a Jesus, seja fiel à palavra de Deus. Pague o preço de ser diferente. Não vá na onda do mundo, não vá na onda daqueles que não estão preocupados
com a vida eterna. Não vá na onda daqueles que não se preocupam com o que vai acontecer depois. A maioria diz: eu tenho que curtir a vida, eu tenho que fazer o que me der na cabeça, eu tenho que aproveitar, porque quando eu morrer acabou. Não acabou não, quando morrer é que vai começar. Rabachuricaios, Eilamanduricantuia, Eramanduiquiaramandarabachá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus está falando aqui. Deixa o Espírito de Deus ferver na tua